Eu te convido para abrir a palavra do Senhor no Salmo 103. Salmo 103. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 14. Hoje é o Dia dos Pais e eu gostaria de pregar uma palavra concernente a essa data, mas colocando o nosso Deus como Pai. Salmo 103, versículo 8 ao 14. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Amém. Curva a sua cabeça. Bendito Deus, a sua palavra foi aberta e lida. Ajuda, Senhor, para que este servo fale, dirigido pelo Teu Espírito Santo, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, para que a Tua igreja possa, Senhor, entender e absorver essa grandeza, e saiamos daqui nessa noite felizes, alegres e mais maduros diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar nessa noite sobre o coração do Pai perfeito. Eu queria perguntar para os pais aqui, você é perfeito? Quem é perfeito, ergue a mão. Não? Que pena, porque vai ser que... irmão Paulo, ó. O Heitor falou, meu pai é perfeito, né? É a opinião dele, viu, irmão Paulo? Segurou. Aí, para não erguer. Pois é. Havia um menino muito estudioso, muito estudioso. Mas apesar do seu empenho ao estudar, ele tinha as suas limitações, como todos têm. Todos. E dentro dessa limitação, apesar de estudar bastante, ele tirava 8. E quando ele vinha trazer o boletim para o pai assinar, o pai falava assim, está muito ruim, tem que ser 10. Tem que ser 10. Aí ele voltou a estudar mais, passar mais horas estudando, pedindo reforço, e ele conseguiu 9. E ele ficou feliz, apresentou ao pai, o pai falou, só 9? Só 9? Tem que ser 10. 10? E aí ele não aguentou, para agradar o pai, ele não dormia mais, ele estudava dia e noite, ele não perdia aula, ele ficava depois da aula e fez a prova e tirou 10. E aí, com o maior prazer, ele se apresentou diante do pai com o boletim e falou, aqui, pai, tirei 10. Se alegra. E o pai disse para ele com o coração aberto, não se fazem mais professores como antigamente. Seu professor é bem fraquinho. Sabe, irmãos, que às vezes nós exigimos de nós e das pessoas uma perfeição que é impossível. É impossível. E quando nós olhamos para os nossos filhos, e eu sei que como não tem pai perfeito, todos nós erramos, eu tenho certeza que eu errei. Tenho certeza. E quando nós tratamos com os nossos filhos, nós temos o amor por eles, o respeito por eles, mas não alcança a perfeição, a profundidade e a grandeza de que Deus tem por nós. Eu ainda vou falar nesse sermão
que muitas pessoas olham para Deus perfeito e dizem: eu vou ser perfeito igual a Deus. Você não vai. Quando vier o que é perfeito, aí nós poderemos ver. Mas antes não. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. E assim como é, o veremos, mas ainda não se manifestou. Portanto, eu queria perguntar para você, se o nosso Deus, vou perguntar para você, se o nosso Deus se tratasse como o seu pai te tratou, como seria o seu Deus? E eu tenho a impressão, aqui nessa noite, que alguém disse: graças a Deus, que Deus não é meu pai. E outros podem dizer assim: ah, se Deus fosse meu pai, Ele deixava eu pecar à vontade, porque meu pai era muito permissivo. Vocês já notaram que quando nós oramos, e Jesus ensinou a orar assim: Pai nosso que estás nos céus. E quando nós pedimos para alguém orar, presta bastante atenção que a palavra pai vai aparecer várias vezes. Porque Deus é o nosso pai. Deus é o nosso pai. Porém, nós temos muitas vezes misturado o caráter de Deus com o caráter dos nossos pais terrenos. E nós olhamos para Deus e vemos características do nosso pai. E eu quero, para começar, dizer que Deus, Ele é único. Deus é um ser único. Ele tem caráter e Ele tem temperamento. Assim como você. Deus não tem corpo. Ele é espírito. Você é um ser que tem um corpo físico, que tem caráter e temperamento. A única diferença é que Ele não tem. Deus é espírito. Mas Ele disse que nos fez sua imagem e semelhança. Portanto, nós temos algo de Deus. Temperamento, nós temos caráter. E às vezes nós misturamos e olhamos para Deus como um ser super exigente. A forma como você recebeu o amor do teu pai moldou a forma como você enxerga o amor. Inclusive o amor de Deus. Então faz sentido quando muitas vezes você não acredita em algumas coisas que Deus fala para você. Faz sentido. Mas eu estou aqui nessa noite para mostrar para você que Deus não é aquilo que você muitas vezes pensa. Quem aqui nunca foi enganado? Na volta eu compro. Quem já foi enganado assim, ergue a mão. Eu já fui. Aí Deus fala assim, Deus sempre ouve as orações, todas. E Ele fala assim, espera. E aí você vem, na volta eu compro. Deus não vai dar. Ele vai. Ele vai. Porque Ele não é teu pai terreno. A palavra dele não volta atrás. Então quem cresceu com um pai presente, ou com um pai que machucou, ele traz em si uma imagem distorcida do que seria o amor de um pai. E essa imagem molda tudo na nossa vida. A forma como você se relaciona com Deus. A forma como você enxerga a Deus. Já vai pensando aí, porque provavelmente isso faz sentido para você. Pensa no seu pai, como ele era, e depois vê como você olha para Deus. Eu sei que é difícil acreditar que isso existe quando você nunca viveu isso. Mas acredite, o coração do Pai perfeito é um coração perfeito. E Ele quer o melhor para você. Então vamos lá? Nós sofremos nessa vida porque nós não acreditamos profundamente que Deus nos ama. A gente sabe de ouvir falar, a gente sabe da pregação, a gente acredita nisso, mas a gente não experimenta isso. Nós sofremos profundamente porque nós achamos que Deus ouve algumas orações e não ouve outras. Isso também é mentira. Deus ouve todas. Se você é filho de Deus, Ele te ouve todas as orações. Mas Ele sabe o que é melhor para você. Porque às vezes nós damos um testemunho dizendo assim, eu orei para que Deus curasse fulano de tal, e Deus ouviu a minha oração e curou.
Não, ele ouve todas, mas às vezes ele não quer curar. Mas ele ouviu. Deus é um Deus que te ouve, Deus é um Deus que te ama. E ama apaixonadamente. E aí eu pergunto para você, você consegue receber esse amor de Deus? Olha só, você vai para o céu. Isso não tenha dúvidas, você é salvo. O que eu quero dizer aqui é, se você consegue gozar o amor paternal de Deus, né? Para isso, precisa de bastante gratidão, né? Pouco egoísmo, pouco egocentrismo, que isso vai ser tema de uma outra pregação. Mas você consegue? O que a Bíblia nos diz sobre o nosso Pai do coração perfeito? Versículos 8 a 10. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo, benigno e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Eu quero fazer umas perguntas para você, e aí eu quero que você me ajude para nós entendermos o amor de Deus. Quando você corrige seu filho, você está buscando restaurá-lo, instruir o coração dele, ou você está apenas desabafando a sua própria raiva, cansaço, frustração desse dia? Como é que é a coisa lá? Quando o teu filho te irrita, você responde a isso com raiva, com frustração, desabafa em cima da criança. Eu já apanhei em nome de Jesus. Minha mãe falava assim, você pode correr, porque ela via para bater e eu corria, e sumia. E ela falava assim, em nome de Jesus, a hora que você voltar, você vai apanhar. Quando eu voltava, ela não estava mais com raiva, só que ela tinha que bater, porque foi em nome de Jesus. Aí eu tomava umas chineladas. Como é que é a disciplina na sua casa? Eu sou visto, ou você é visto na sua casa, como um homem de estopim curto? Ou como um pai paciente, capaz de ouvir, respirar, deixar a raiva passar, para depois tratar? Como é que é? Como é que anda? Mais uma pergunta. Seus filhos sentem que pode errar e te contar a verdade sem medo de uma reação desproporcional e violenta? Pode? Porque tem pai que o filho começa a falar com ele, ele já explode. E sabe o que o filho faz? Não conta mais. Acabou, fechou o canal. Nem que você queira agora, você não tem mais acesso ao coração dele. Ele sabe que se ele falar qualquer coisa, ele já sabe a sua reação, é violenta. Pois é. Vamos ao texto. Davi, ele vem descrevendo os atributos de Deus, os atributos da graça de Deus. E ele diz que o Senhor é misericordioso, ele tem misericórdia. Córdia, coração, miséria. Ele coloca o coração na miséria da pessoa. Não é? Hoje pela manhã nós ouvimos que o Brasil, ele tem colocado o coração na miséria dos cubanos. Que o brasileiro, ele coloca o coração na miséria de quem está imigrando para cá. E a irmã reclamou, a irmã cubana, de que os próprios cubanos não têm essa mesma reação para com eles. Os próprios irmãos cubanos não têm. A pergunta que precisa vir para os pais, buscando aqui a graça de Deus que Ele derrama sobre nós,
Você é misericordioso? Você é compassivo? De onde Davi tirou isso? Davi tirou isso da própria revelação de Deus, ali, quando Moisés fala de Deus, quando Deus escreveu as tábuas da lei, e aí quando Moisés chega, o bezerro de ouro está ali, Moisés quebra a tábua no joelho, ou não sei se jogou fora, é eu que estou falando, mas quebrou, irado, e quando ele volta, Deus fala, vamos escrever de novo. E depois de Deus ter perdoado o pecado do povo, que tinha já feito esse bezerro de ouro, é uma ofensa muito grande. Ele aparece com as 2 tábuas novamente. Em Êxodo 34:6, está escrito assim, e passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. É o reconhecimento de Moisés aos atributos de Deus. Mas aí, quando nós lemos, longânimo significa, olha só, de narinas largas. Quando você puxa o ar, a sua narina expande. Deus, segundo essa palavra, é um Deus longânimo, de narinas largas. É um Deus que não responde imediatamente conforme a ofensa. Apesar de nós, muitas vezes, querermos isso. Nós vemos imagens do carnaval, o diabo batendo em Jesus, e nós oramos. Nós não, eu não oro assim. Senhor, manda um raio. E Deus fala, calma, eu sou longânimo, misericordioso, calma, respira. É interessante que nós fazemos isso com o nosso chefe. O nosso chefe, ele chega, dá uma bronca e a gente... Mas quando o nosso filho faz, a gente enche ele de tatuagem. Da Havaianas. Ele sai escrito Havaiana 40 nas pernas, assim. Curtinho, nosso pavio. Não é? Pois é. O texto nos ensina que Deus disciplina os seus filhos, mas Ele não faz isso, não repreenderá perpetuamente. A motivação de Deus é a disciplina, não é a punição. Não é a vingança, não é o desabafo. Deus não é como nós, que muda durante o dia o seu humor. Senão, Deus de manhã falava assim, hoje eu não estou bem. Aí o Felipe faz alguma coisa errada, Deus fala, deixa eu jogar um raio nele. Tchá! Né, Felipe? Graças a Deus, Deus não é assim. Deus não muda o humor. Deus é Deus, Deus é Pai, e Deus tem esses atributos. Ele não tem crises de fúria. Deus não é assim. A correção é amorosa e a restauração pode ser lenta, mas é amorosa. Deus não retribui a seus filhos com severidade, com a mesma intensidade que os erros merecem. Porque a sua justiça é sempre temperada pela graça. Nós gostamos, nós seres humanos, cristãos, nós gostamos de julgamento na letra da lei. Fez, pagou. Deus não é assim. Não é. Fez, vamos esperar, vai que ele se arrepende. Eu já disse aqui várias vezes que nós somos salvos. E quem garante a nossa salvação é Jesus. Porque se dependesse de nós, nós perderíamos ela facinho. Não é isso? Só que tem uma coisa. Um salvo, quando peca, o pai
amorosamente, graciosamente, pacientemente, disciplina esse seu filho. Viu? Até ele se arrepender. Às vezes as coisas são pá, e às vezes vai devagarzinho. Vai devagarzinho. Começa puxãozinho de orelha, de cabelo, daqui a pouco ele faz assim, ó. Perdoa. Mas é com amor. Ele não está falando aqui que não vai doer, tá? E às vezes dói no filho, mas nos pais humanos, muitas vezes dói muito mais. A disciplina rígida, dói no pai. O pai fala, eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer, eu vou criar uma banana. E Deus, Ele controla. Ele não dá situações acima da sua capacidade. Acredite nisso, porque Ele te ama. Ele te ama. A maior tentação do pai no dia a dia é disciplinar seus filhos conforme o seu humor, sua frustração momentânea, ou até mesmo seu orgulho ferido muitas vezes. Muitas vezes a nossa reação é desproporcional à ofensa. A paternidade segundo Deus nos desafia a ser pais de ânimo longo. A Bíblia, em vários lugares, principalmente em Provérbios, nos ensina não a machucar, não a fazer raiva, não, a instruir, não é? E o pai precisa dessas disciplinas em casa, disciplina do seu próprio coração. Vamos continuar a leitura então, versículos 11 e 12. Salmo 103. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. É um pai que afasta a culpa e oferece recomeço. Como é que Deus fez isso? Deus fez isso através da substituição. Deus chegou lá e disse assim, não, você pecou, mas a partir de agora não pecou mais. Não, Ele não fez isso. Você pecou, mas eu olho para você e não vejo mais pecado, que maravilha. Está perdoado de tudo que você fez. Deus fez isso? Não. Deus substituiu. A ira que era sobre você, Ele colocou sobre Cristo. E depois que Cristo pagou pelo pecado que é seu, que é meu, Deus nos deu a chance do arrependimento. O que nós buscamos com os nossos filhos é que é culpado? É. Você fez? Fez. Fez. Só que assim, está arrependido? Estou. Então nós vamos daqui para frente, você não vai fazer mais. Não, eu não vou fazer mais. E aí ele vem e faz de novo, né? Porque tem filho que não é fácil não, né? Aí o pai começa a colocar regras ali, mas não fere a sua alma, não fere o seu coração, não expulsa de casa, não é? Você já escutou isso? Eu não quero um filho vagabundo dentro da minha casa. Já escutou isso? Quem já escutou? Mas eu também. Isso machuca. Isso machuca. Eu tenho 13 anos. Tenho 13 anos. Eu não sou vagabundo, eu não sei nem o que é serviço, eu não tenho nem carteira. Ok? Não precisa. É muito. Calma. E nós perdoamos, está tudo certo. Mas nós precisamos aprender a não fazer. Porque, assim como um pai afasta a culpa para longe, olha aqui, pois quanto o céu não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades,
Pois quanto o céu se alteia acima da terra, está longe o céu, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está distante o Oriente do Ocidente, assim Deus afasta de nós as nossas transgressões. E aí eu quero fazer algumas perguntas para nós, pais. Faz uma pergunta, eu vou fazer uma para mim, mas faz para você. Eu tenho o hábito de trazer de volta os erros antigos do meu filho em momentos de discussão, guardando um relatório de delitos contra ele? Tem? Pois é. Deus não é assim. Olha o que diz Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e de teus pecados não me lembro. Não me lembro. Existe pais, isso serve para mães também, tá? O menino errou, 17 anos, apesar de todos os conselhos, de todo o cuidado, de toda a disciplina, né? Ela lá na escola engravidou. Teve um filho, o moleque foi embora. O pai até tentou pôr ela para fora, a mãe não deixou. E está em casa. E de vez em quando, ela fala assim: pai, eu posso deixar o menino aqui que eu vou sair? Se você tivesse me obedecido, mas não. Você lembra do teu pecado? E é um pecado tão, que nasceu uma criança tão linda, mas taca na cara. O filho passa pelas drogas e todas as vezes que a família tem a chance, taca na cara. Isso fere. E Deus diz: eu Deus, apago as suas transgressões por amor de você? Não, por amor de mim. Eu não posso me negar. Eu não posso negar a mim mesmo. Dos teus pecados não me lembro. Aí você fala assim: está certo, Deus, o Senhor não se lembra, mas meu pai lembra, viu? Meu pai lembra. E olha que eu estou pedindo perdão já faz 10 anos. O Senhor já me perdoou, mas meu pai não. Olha só, vou fazer outra pergunta. Depois de que um erro é corrigido no meu lar, eu virei a página mesmo? O relacionamento está totalmente restaurado, mas a culpa fica parando ainda no ar, e eu fico relembrando, fazendo a vida do meu filho um inferno, e a minha também, e da minha família. Pensa que talvez a sua mesa está vazia no dia de Natal, de Páscoa, no dia dos pais, porque você não foi um pai legal. Não quero pôr culpa em você, não. Nós só estamos comparando nós com Deus. Porque em Hebreus capítulo 8, versículo 12, diz assim: pois para as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos teus pecados jamais me lembrarei. Deus não taca na cara. Pecado perdoado é pecado esquecido. E eu tenho dito, e vou repetir, há pessoas que pecaram há 25 anos atrás, e toda noite, quando vai dormir, pede perdão pelo mesmo pecado. Escuta, Deus já te perdoou. Se perdoe. E aquilo que Deus perdoou, Ele esqueceu. Ele esqueceu, ficou para trás. Ele vai te lembrar de pecados atuais. Os antigos não. Está perdoado. Porque se não fosse assim, nós não conseguiríamos viver. Vamos lá. Essa é braba. Tenho maturidade e humildade de pedir perdão ao meu filho quando sou eu quem perco a razão ou erro com ele? Você tem? Eu jamais pediria perdão para um filho meu. Jamais. Tem que pedir, irmão. Tem que pedir.
Um belo dia, Samuel vai ficar bravo comigo. Ele vai falar para mim: não me dê como exemplo nas suas pregações. Samuel desistiu de engenharia. Ele foi lá uns 3 meses de engenharia, desistiu. Chegou em casa e falou: pai, eu não aguento, eu não vou estudar isso aí, eu não vou. Aí me subiu uma raiva tão grande. Em mim, tá? Eu falei: eu não quero filho burro na minha casa. Eu falei. E aí foi uma choradeira. Chorou ele, chorou a mãe, chorou eu. E eu não sei se ele lembra, mas eu pedi desculpa. Você lembra disso? Tá vendo? Não lembrava. Tá vendo? Se não fosse essa pregação, eu chamei ele e pedi desculpa. Eu errei. E depois ele foi, estudou, outro se formou, está tudo certo, é um empresário, está tudo certo. Mas o pai ficou com raiva, ele descontou seu estresse, as suas coisas naquele momento delicado, em vez de ter a narina grossa igual Deus. Não. Eu não estou dizendo que eu sou a pessoa mais humilde. Nesse caso aí eu tive humildade. Eu solicito que você repense, e se você ofendeu seu filho está com raiva de você, não tem problema nenhum, chama ele, você não vai perder a autoridade. Não vai. Tem muitos pais que erraram, e os seus filhos sabem. Por exemplo, eu creio que aqui não tem, creio do fundo do coração, mas existem pais que traíram a mãe, e o filho sabe. E quando ele vai falar, o filho taca na cara. Que moral você fala para mim? Logo você. Irmãos, chama o filho e diz assim: eu não sou perfeito. Deus me perdoou e sua mãe também. E você continua sendo meu filho. E nunca mais fale desse jeito. E você também não precisa lembrar dele, dos pecados que ele cometeu. Então, como que nós vemos aqui? Como nós lidamos com os erros cometidos pelos nossos filhos, hein? Uma das coisas mais duras é quando nós chantageamos emocionalmente os nossos filhos, baseado em falhas passadas. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei. Eu fui um garoto, um moleque. Sem brincadeira, eu não fazia as coisas por maldade, era molecagem. Era molecagem. Eu jogava bola e quando caía na vizinha, a vizinha rasgou a bola assim, jogou, tá aí sua bola. Eu catei a metade, pus na cabeça e fiquei fazendo assim. Minha mãe falava assim: volta cedo. Eu entrava numa matinha que tinha perto da minha casa, eu entrava lá e só voltava quando estava de noite. Minha mãe ficava desesperada. Cadê esse moleque? Pois é. Mas ela falava uma coisa para mim que até hoje ainda, de vez em quando, eu sonho. Ela dizia assim, ela sabia que eu morria de medo que ela morresse. Ela sabia disso. Então ela falava assim para mim: se eu morrer, a culpa é sua. Volta cedo, porque se eu morrer, a culpa é sua. Vai tomar banho, porque se eu ficar ruim aqui, a culpa é sua. Aquilo foi entrando em mim. Entendeu? Aquele lixo. E aí um dia ela ficou doente. Não tinha telefone, nem nós, nem ninguém. Eu morava ali no Guanabara, o telefone mais perto era na Toyobo. E minha mãe começou a passar mal. Falei: fui eu. Aí eu fui até a Toyobo correndo, mas correndo.
E aí eu cheguei na portaria e falei assim, o senhor pode fazer uma ligação para um táxi? Aí ele falou, o que está acontecendo? Você está perdendo fôlego, minha mãe está morrendo e a culpa é minha. Você quer fazer isso com seu filho? Quer? Pois é. Chantagem emocional baseada em falhas passadas não serve para nada. Não serve para nada. Se não fosse eu, onde estaria você agora? Para com isso. Eu vou te dar, mas lembra, você não merece. Para que fazer isso? Pois é. O amor paternal verdadeiro, ele não mantém um relatório de delitos. Como nós acabamos de ler. Pois para com as tuas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus não faz um relatório para lembrar você todas as vezes que você errou. Esse não é o nosso Deus. Se você serve a Deus por medo ou por culpa, você está servindo a Deus de maneira errada. Errada. Você deve servir a Deus por amor a Deus. Não por culpa e nem por medo. Por que você serve a Deus? Porque eu quero ir para o céu. Você errou tudo já. Por que você serve a Deus? Por medo do inferno. Está errado. Não é assim. Pois é. Seu filho precisa saber que depois que ele confessou, conversou com você, ele recebeu a correção, a conta está paga. Não se fala mais nisso. O relacionamento está totalmente restaurado. O lar deve ser um porto seguro, um espaço de arrependimento, aonde os seus filhos podem conversar com você abertamente por qualquer coisa, sabendo que você é um pai equilibrado, amoroso, compassivo. Vamos para a última parte. Nós vamos ler versículo 13 e 14, diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. É um pai, Deus é um pai sensível às limitações dos seus filhos. Eu vou fazer umas perguntas aqui, olha só. Antes eu vou ler um versículo. Marcos capítulo 12, versículo 30. Marcos 12, 30 está escrito assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. É uma ordem, é um mandamento. Pergunto, todos têm o mesmo entendimento? Todos aqui entendem Deus da mesma maneira? Sim ou não? Não. Tem pessoas maduras, tem pessoas imaturas, tem pessoas que estão começando agora. Porque entender a Deus é um processo. E aqui está falando de todo o teu entendimento. É o teu. São entendimentos diferentes. E com toda a tua força. Vou perguntar, todos têm a mesma força? Tem? Não. São famílias diferentes, em lugares diferentes, com culturas diferentes, comem coisas diferentes, vão em lugares diferentes, e são crentes. E aí, vem algo de Deus. 1 Coríntios 12, 18. Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Bom, se nós somos um corpo, essa mão direita minha, eu sou destro, tem a mesma habilidade da esquerda? A sua mão direita, se você é destro, ela tem a mesma habilidade da esquerda? Você pode exigir da mão esquerda a mesma habilidade da direita? Mas Deus fez. Deus fez.
Foi assim que Deus fez. Deus fez o nosso rosto, pôs o nariz no lugar certo, a orelha no lugar certo. Entendeu? Você para uma pancada com o braço, quebra o braço, mas se te der na orelha, você perde a orelha. Ela é mais frágil. Certo? Não tem pessoas iguais, com conhecimento igual, com força igual. Romanos 12:6 diz: temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. A graça do dom, tá bom? Graça é um presente. Deus deu presentes para todo mundo que está aqui. Todo mundo recebeu igual? Não. Não. Tá bom? Eu não consigo aprender violão. Eu estou com o violão lá, dói o dedo, eu estou lá, blá, 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 eu vou, ai, meu Deus. Aí chega aqui, o Mateus toca com uma facilidade. Tentei aprender piano 3 vezes. E aí eu chego aqui, o Múcio toca com uma facilidade, que dá até raiva. Para não falar inveja. É, não é, Múcio? Pois é. Eu não recebi essa graça. Lá na banda eu tocava saque Gênesis. Comecei no bumbo. Bum, bum, né, Oswaldo? E depois eu fui para o saque Gênesis, lembra? O Oswaldo é sax tenor, do bom, hein? Do bom. É. Manda mais, Jesus. Né? Vocês todos receberam algo de Deus, mas tudo diferente. Certo? Vamos continuar. Eu estou falando que Deus é sensível às limitações dos seus filhos. É isso que eu estou falando. Eu estou falando no versículo 13 e 14. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece que os temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus sabe os seus limites. Deus conhece os seus limites. E quando nós começamos a forçar um limite acima, nós começamos a tomar prejuízos. Sabe por quê? Deus, Ele não mede a nós pela nossa performance. O irmão Marcos canta, mas canta. Deus abençoe. Essa graça é sua. Certo? É sua. Aí alguém vai falar assim, bom, hoje o irmão Marcos foi muito mais abençoado, porque ele cantou lindamente. E você? Ah, eu cantei os corinhos, mas eu sou desafinado. Então Deus não recebeu. Claro que recebeu. Claro que recebeu. Recebeu o dom dele, que é maior que o seu, mas recebeu o seu também. Por quê? Porque Deus conhece os nossos limites. Deus nunca vai exigir acima do que Ele deu para você. Nunca. Olha só. Mateus 25:15. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Cada um segundo a sua própria capacidade. Então deixa eu ver. Deus então nos fez, viu a nossa capacidade e falou, esses dons são teus. Ok. O que é que eu vou fazer com ele? Agora eu vou trabalhar esses dons. Eu não posso deixar, né? Se o dom é de canto, eu vou cantar. Se é de ensinar, eu vou ensinar. Se é de orar, eu vou orar. Se é pregar, eu vou pregar. Se é ser diácono e servir, é isso que eu vou fazer. Se é orar em casa, pela igreja, é isso que eu vou fazer. Olha o que aconteceu. Nós temos um irmão aqui, o irmão Adilson. Ele é um padeiro de primeira linha. E essa semana ele não poderia vir ao culto. Esse momento ele está embarcando para trabalhar, então ele não pôde vir ao culto. Mas ele usou o talento de padeiro e fez para nós, acho que 20 ou 30 pães. Para vender para a nossa construção. Usou o talento. Claro. É isso que Deus espera. Agora, Ele sabe as nossas limitações. Quando chegou a viúva e aquele homem e as outras pessoas no gasofilácio, Deus estava olhando para o gasofilácio. E aí, eu estou imaginando que alguém pegou
dinheiro grosso, e colocou lá dentro. E a viúva veio e colocou as moedinhas. Aí Deus olhou para aquilo ali e falou assim: bendito seja o ricaço, o pobre não. Foi isso que Deus falou, né? Não. Deus olhou e disse: esse tem capacidade. Os dons que eu dei a ele, as oportunidades, tem grande capacidade. Aliás, não deu nem metade do que podia. Mas essa viúva tem pouca capacidade. E ela deu tudo que ela tinha. Vai ficar sem comer hoje. Entregou tudo. Vamos entender isso? Vamos entender? Você tem vários filhos em casa e cada um é diferente do outro. Saiu do mesmo ventre, foi criado na mesma família e são diferentes, reagem diferentes, né? Aí eu pergunto, você conhece realmente as particularidades, fraquezas e limitações da fase que teu filho está passando hoje? Não adianta você cobrar coisa dele em momentos errados. Quantos anos tem o seu filho? Tem 2. Já sabe falar? Não, mas já está no curso de inglês. Para já. Viu? Você é bom das ideias? Para quê? Quer brincar? Deixa ele brincar. É isso que ele quer brincar. Eu já vi pai chegar em mim e falar assim: meu filho nem saiu ainda do 2º grau e já está prestando ITA, Unicamp, USP, e estuda 12 horas por dia. E eu olho para ele e falo assim: tadinho desse menino, né? Está totalmente contaminado com os sonhos do pai. Seu filho vai ser o que ele quiser ser, meu. Da profissão, estou falando. Calma. Estou exigindo do meu filho uma maturidade que ele ainda não tem. Estou tentando moldá-lo para realizar os sonhos que eram meus e não dele. Tenho inclinado para escutar meu filho na altura dele, demonstrando o carinho, o acolhimento que ele precisa para se sentir seguro. Como é que é? Sabe, irmãos, eu falei que eu ia voltar novamente, né? Como nós olhamos para os nossos pais, nós olhamos para Deus. E quem olha para Deus e olha e vê um pai absurdamente exigente, tem gente que vive uma vida dizendo assim, faz algo e diz assim: ai meu Deus, Deus viu, perdi a salvação, perdi. Aí vai, ora, chora e volta, graças a Deus eu fui perdoado. E aí está no trânsito, alguém fecha, ele nem fala, ele só pensa, um palavrão, ai meu Deus, de novo. Porque Deus está lá em cima, como um satélite do Elon Musk, procurando um defeitinho para atacar na minha cara. Seu filho muitas vezes é ruim de bola. Ele é ruim de bola, o que você pode fazer? Mas ele está jogando num timinho lá do bairro, da escola. Ele fala: pai, vem ver eu jogar. Aí ele joga e ele é um peba mesmo. Mas ele está fazendo o melhor. Ele tenta driblar, não consegue. Ele trança as pernas e você está ali olhando. E aí quando ele sai, fala: e aí pai, o que o senhor achou? Fala assim: não, para a sua idade, tá bom, é assim mesmo. Dá para melhorar, mas calma, não precisa ser tudo de uma vez. Mas tem pai que fala: nossa, você não vai chegar nunca na escolinha do Corinthians. Você é ruim, meu filho. Vai jogar basquete. Para, pai. Calma. Porque esse filho, você está olhando esse filho com uma exigência que ele não pode entregar para você. Deus não faz isso.
Deus é um Deus perfeito, de um coração perfeito. Nós precisamos conhecer a estrutura dos nossos filhos. Quando diz aqui que somos pó, a palavra estrutura, e lembra-se que nós somos pó, essa palavra estrutura, sabe o que significa? O molde no qual nós fomos formados. É como se Deus falasse assim: Deus conhece o seu molde. Ele conhece o seu molde. Ele fez um molde, estampou esse molde, e Ele sabe desse molde. Deus te conhece, Ele te ama. Ele não taca na sua cara, Ele não cobra coisas que já perdoou. Ele é Pai. Nós é que precisamos imitar Ele. Para Deus, cada filho é único, com idades diferentes, ritmos diferentes, limitações diferentes, personalidades diferentes. E os pais muitas vezes não sabem que isso existe e causa feridas eternas, né? Profundas no filho, exigindo muitas vezes uma maturidade de um adulto que o filho não tem. O pai que se compadece, e a palavra aqui, compadece dos seus filhos, sabe o que dá ideia? No original hebraico, assim como um pai se compadece do seu filho, o que dá a entender no original hebraico é quando o pai se inclina para escutar seu filho, para agradar seu filho. É essa a imagem que o Salmo está mostrando. Assim como um pai se compadece dos seus filhos. Pois é. Tomara que a gente possa aprender isso. Terminando. Como minha vida agora, sabendo que eu sou amado de Deus, acolhido por Deus como filho, vai transformar a maneira como eu exerço a paternidade na minha casa. Então, Salmo 103 nos explica 3 coisas. Ele é paciente na disciplina, ensinando a nós, pais, o autocontrole e o amor. O Salmo nos ensina o generoso perdão, apagando as nossas faltas e oferecendo recomeços. Ele apaga as faltas nossas, assim como nós também devemos perdoar e esquecer. Ele é sensível às nossas limitações, Ele nos conhece e acolhe a nossa fragilidade com compaixão. Para os pais agora, aqui, que estão aqui. A responsabilidade do seu papel pode parecer pesado demais, mas você não precisa cumpri-la com suas próprias forças. Antes de ser pai para seus filhos, você é filho acolhido e amado por Deus. Busque em Deus, nesse pai, sabedoria e paciência para conduzir os seus filhos. Copia ele. Para todos nós, independentemente de qual tenha sido a sua experiência com seu pai terreno, seja de amor, boas lembranças, seja de ausência ou de marcas dolorosas, saiba que você tem um Pai Celestial cujo amor por você é perfeito, inabalável e eterno. Ele conhece a nossa estrutura, sabe exatamente o que nós enfrentamos e estende o braço e nos acolhe nessa noite. Que Deus abençoe e renove cada um de nós, os nossos corações. Amém?